a hora de nós começarmos a estudar um pouco mais sobre a palavra de Deus, entendendo o período, o contexto, o significado de cada livro. Por isso hoje nós começamos uma nova série falando sobre os livros do Pentateuco. Então vamos começar pelo início, vamos entender um pouco sobre Gênesis. A paz do Senhor a todos, eu sou Anderson Rigobello e mais um Bate-Papo Cristão está começando. No vídeo de hoje nós vamos então falar um pouco sobre essa série que nós estamos começando, sobre o livro de Gênesis, entendendo todo o Pentateuco, todo o período histórico, quando foi escrito e o que quer passar para nós, o significado e um pouco de algumas curiosidades. Então, se você gosta de aprender sobre a Bíblia, de saber um pouco de teologia, de ver a sua vida referente a Cristo, refletindo todos os domingos, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para que você possa todos os domingos participar aqui da nossa reflexão, nos acompanhe também lá no Instagram. Então vamos deixar de delongas e vamos logo começando a entender o livro de Gênesis. Muito bem, irmãos, há uma certa dificuldade de se entender o livro de Gênesis, pois muitos dizem que não se trata de um tema central, que Gênesis não teria um tema único para o contexto do livro, porque nós vemos lá a criação, o chamado de Abraão, a evolução então, da descendência de Abraão até se tornar uma nação, de forma que nós acompanhamos Isaac e Jacó, aparentemente ainda como uma única pessoa, uma única família, como nômades, e logo depois nós vemos José, que ele parece destoar tudo porque se esquece um pouco a história sobre Jacó. E nós vemos a escravidão de José, o período que ele passa no Egito, e ele então salvando o Egito da fome, mas também toda a terra ali no seu entorno. Por isso, para muitas pessoas, às vezes é difícil compreender o tema central de Gênesis. E é justamente isso que nós vamos tentar ver nesse vídeo, porque não há realmente um tema central, embora nós podemos tirar o tema central, que é a criação do plano de Deus, desde a criação e o porquê, o plano da redenção, como também como Deus começou a colocar em prática em Gênesis, através de Abraão e através também de José. Então, com isso nós podemos dizer que Gênesis, eles são divididos em dois grandes blocos. Grandes que eu falo é na sua questão de importância e não no seu tamanho, já que o primeiro bloco, que fala sobre a criação, a queda do homem, o crescimento do pecado, né, quando o homem começa então a manifestar a sua perversidade, que o que nós lemos é que é próprio do ser humano, é o que as Sagradas Escrituras nos ensinam, vai do capítulo de número 1 ao capítulo de número 11. No bloco 2, que começa a partir do capítulo 12 de Gênesis, ou seja, a partir do chamado de Abraão, nós vemos como aconteceu o seu chamado, a sua mudança de nome, tudo pelo que Abraão passou para que ele pudesse, então, ser abençoado por Deus, a prova de fidelidade de Abraão, também alguns erros de Abraão, tanto de Abraão, quanto de Isaac, quanto de Jacó e de todos os personagens bíblicos, que a Bíblia nos relata a sua sinceridade com Deus, nos relata a sua caminhada com Deus, mas também nos relata suas falhas, suas inseguranças, os seus medos e tudo aquilo pelo que nós, no nosso dia a dia, passamos com tentações, com falhas e com a necessidade de redenção de Deus sempre.
Então, junto com o chamado de Abraão, nós acompanhamos toda a criação da sua família, o cumprimento da promessa de Abraão ter um filho e de se tornar uma grande nação. Então, assim nós vemos a promessa e também o desenvolvimento do plano de, a partir de Abraão, ser gerada, ser criada a nação de Israel. E o versículo 50, então, mostra o cumprimento, inclusive, da promessa de Abraão, de Deus para Abraão, de que a sua geração, antes de possuir a terra que Deus estava prometendo, passaria para o Egito e por um período de escravidão. Porque o livro de Gênesis se encerra com a narrativa de que o povo estava descendo para o Egito e se desenvolvendo, se multiplicando para se tornar a nação. Um outro ponto sobre Gênesis ele é constituído por pequenas histórias, então, que formam uma história maior. Como se fosse um filme, um livro com subtramas, que juntas dão um sentido à trama maior da história. Nós podemos dizer, então, que Gênesis pode ser comparado a uma temporada de uma série, com vários episódios que no final se conclui a temporada, terminando todo aquele arco, trazendo todo o entendimento. Pequenas histórias como Abel e Caim, chamado de Abraão, a vida de Isaac, como Jacó foge, como Jacó acaba se casando, constituindo a sua família, retornando para casa, José, escravo, se tornando governador, redimindo todas as nações ali em volta, evitando a morte pela fome. Tudo isso junto nos mostra o processo de Deus para a redenção. O processo de Deus preparando o plano de redenção, o plano de levar a sua palavra para aqueles que precisavam ouvir, para que a salvação divina alcançasse, então, a humanidade. Gênesis, então, nessas micro-histórias, nos mostra uma crescente da piora da condição do homem em relação ao pecado. É uma espiral descendente, onde cada vez o homem vai se afundando, furando mais a sua relação com o pecado, se aprofundando, se misturando, se fundindo mais com o pecado. Ou seja, nós vemos o homem demonstrar, manifestar, despertar cada vez mais a sua natureza perversa e assim se afastando de Deus. Enquanto Deus está do alto olhando, aguardando que o homem se volte para ele, para que ele possa interceder pelo homem, o homem ele vem se afastando de Deus, criando um abismo, furando cada vez mais essa relação e se afundando cada vez mais no pecado. Mesmo os homens escolhidos por Deus, como Abraão, Isaac e Jacó, principalmente Jacó, cometem erros, cometem pecados, embora reconhecendo e sempre se mantendo fiel a Deus, mas ninguém está livre de pecar. Porém, aqueles que se afastavam de Deus cometiam perversidades muito maiores. Nós vemos maldades sem limites, mortes porque um olhou de cara feia, pisou no pé do outro como um descendente de Caim. Também nós vemos como Labão enganou, ludibriou, mentiu para Jacó para que ele trabalhasse ao invés de 7, 14 anos sem um salário, para que ele pudesse se casar com Raquel, que era a filha que ele amava. Tudo isso são exemplos mínimos de como a humanidade pode ser perversa e consigo mesmo, um com o outro. E isso não tem melhorado. Na verdade, isso tem a cada vez mais se expandindo para aqueles que não são alcançados pela graça
e pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como nós já falamos, nós podemos então deduzir que, tanto no primeiro quanto no segundo bloco, a imoralidade humana, as falhas sociais, as falhas espirituais, a cada geração vai piorando, mostrando então que a necessidade da vinda do Salvador, do Redentor, se torna ainda mais necessária. Através do livro de Gênesis e através de toda a Bíblia. Mas Gênesis já nos dá uma amostra de uma forma geral de todas as nações. A nação de Israel, que não existia, mas vai se formando durante o livro, no decorrer das histórias de Gênesis. Como também as nações que depois viriam ser consideradas gentis, que já existiam e que se formavam, como a imoralidade, como a falta de respeito, chega ao ponto do que nós vemos descrito sobre Sodoma e Gomorra, no momento da destruição de Sodoma e Gomorra. O tema central, então, de Gênesis, entretudo, é mostrar a imoralidade do ser humano, a incapacidade do ser humano de se manter num bom caminho e a necessidade, assim, de vir o Redentor prometido e aguardado desde os primeiros capítulos de Gênesis. Então, assim como nós vemos em toda a Bíblia, as lideranças levantadas por Deus, elas são imperfeitas. E em Gênesis não é diferente, e já foi mencionado que tanto Abraão como Isaac, como Jacó, e até mesmo José, Noé, que se embriaga, são imperfeitos e cometem erros. Se consertam, se mantêm no caminho, mas têm os seus tropeços. Como, por exemplo, Noé, que se embriaga, né, tendo a sua nudez vista pelo seu filho. Cã também, que ao ver essa nudez, ao invés de cobri-la, de proteger seu pai, vai fazê-lo saber a seus irmãos e acaba amaldiçoado. Abraão, que ao ir para o Egito e também ao se encontrar com Abimeleque, ou seja, por duas oportunidades, mente que a sua esposa é sua irmã para tentar salvar sua vida. Isaac, que repete a mentira do seu pai e ainda tem uma total preferência sobre seu filho Esaú, e podemos dizer e entender até que ele despreza a Jacó. Rebeca, que justamente talvez até para confortar seu outro filho, inverte a situação e acaba dando preferência, prioridade para Jacó, fazendo-o mentir, enganando seu marido, participando ativamente, não só participando, mas sendo aquela que planeja toda a mentira, todo o processo para enganar Isaac, para que Jacó pudesse ser abençoado. Jacó participando com as suas mentiras para ser abençoado. José e a sua estratégia de domínio, que embora tenha ajudado e salvado muitas pessoas, mas não era um plano perfeito de redenção, de auxílio, pois as pessoas, em troca de comida, para não morrer de fome naquele período, acabam vendendo tudo que tinham, inclusive suas terras, suas casas, e a si mesmos como escravos. Então todas as ações humanas tinham falhas. Ah, mas Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito, mas a execução segue em falhas porque a execução é necessária da ação humana. E quando entra a ação humana, começam a aparecer as falhas. Por isso que o plano de redenção, a vinda de Jesus Cristo, é perfeito. O plano de redenção foi perfeito. Aqueles que são alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo é que não são perfeitos. E sendo assim, acabam por tropeçar, por cair, acabam por não cumprir com a sua parte. E é isso que Gênesis nos mostra. Essa nossa incapacidade para que nós não venhamos achar que nós somos autossuficientes e não precisamos de Deus para nos chegarmos a Deus,
e assim pensarmos que nós podemos fazer como nós queremos, porque vai dar certo, eu posso. Deus abriu as portas, eu entro e saio a hora que eu quero. Não. Nós temos o processo pelo qual nós precisamos passar, nós temos o desenrolar da nossa parte e muitas vezes nós falhamos nisso. E nós falhamos porque a maldade humana não passa despercebida por Deus. E mesmo que pareça que nós fomos abandonados, Deus está sempre trabalhando para transformar essa maldade em coisas boas para as nossas vidas, aguardando que nós olhemos para Ele, assim como os patriarcas da fé sempre olharam para Deus e obedeceram. Então o livro de Gênesis nos mostra que o homem foi criado à imagem de Deus, caiu em pecado, devido ao pecado criou uma natureza perversa, pecaminosa, impossível de olhar e permanecer na presença de Deus. Isso só se torna possível através do plano da redenção. Plano esse que envolve que nós reconheçamos a nossa necessidade, a nossa dependência que nós temos de Deus. Muito bem, irmãos, mais um Bate-Papo Cristão vai ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo se você gostou do conteúdo, para que outras pessoas possam também, talvez, entender um pouco mais sobre o livro de Gênesis. Você tem alguma coisa para acrescentar? Ficou com alguma dúvida ainda? Comente aqui para que a nossa reflexão seja mais rica, tanto do ponto de conhecimento de vocês, como também das dúvidas, que podem ser dúvidas de outras pessoas, para que juntos nos comentários nós possamos esclarecer e crescer em conhecimento. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, para que o YouTube entenda que o conteúdo aqui é importante e possa levá-lo para mais pessoas. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro.